Para a medicina chinesa, o baço ele tem muitas funções importantes no nosso organismo, como auxiliar na digestão no estômago, regular a umidade do corpo, manter o nosso intelecto, a nossa capacidade de aprendizado também. E desde o ponto de vista da medicina chinesa, o baço e o pâncreas são uma coisa só. É um único órgão, por incrível que pareça, né? E eles juntos formam o principal órgão da nossa digestão. E ele controla também o nosso peso corporal. Então vamos entender melhor por que ele é tão importante para a nossa saúde e para quem quer perder peso. Quando você come, o estômago ele tritura os alimentos e ele manda para o baço. Então o baço ele vai separar o que presta do que não presta. E aí o que vai acontecer? Você vai absorver os nutrientes, as vitaminas, os minerais, enfim. Isso significa que quando o baço não funciona bem ou não funciona de uma forma eficiente, o que vai acontecer é que você vai ter um atraso na digestão. Então, o organismo ele vai ter uma menor absorção de nutrientes também. Ele não vai assimilar a quantidade de nutrientes que ele precisa para se manter saudável. Então, quando o organismo finalmente consegue absorver qualquer nutriente, como gordura, vitaminas ou açúcar, o que ele vai fazer? Ele vai absorver muito mais do que ele deveria absorver se ele estivesse funcionando normalmente. Então, por exemplo, se você deixou de comer gorduras porque fez uma dieta, ou seu paciente deixou de comer gorduras, quando voltar a comer, vai assimilar muito mais do que o corpo precisa. Já quando o baço está funcionando bem, ele só vai assimilar aquilo que o corpo realmente precisa. É o baço que absorve também o Qi dos alimentos. O que é o Qi? Eu vou explicar o que é o Qi para quem é novo aqui no canal e não entende nada de medicina chinesa oriental. Bom, o Qi é a energia vital que se encontra nos alimentos e em tudo que é ser vivo. O Qi é a energia vital que também circula pelos nossos meridianos ou canais de energia que passam pelo nosso corpo e também passam pelo microsistema que nós temos na mão. E quando nós estamos saudáveis, essa energia, o Qi, ela flui livremente por todos esses canais energéticos. Então, quando o baço não produz energia do alimento através do Qi dos alimentos, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar fraca, vai ficar cansada, porque vai ter uma grande deficiência energética. Outra função muito importante do baço é que ele remove o excesso de umidade do organismo. Por exemplo, eu vou explicar melhor. Quando você fica inchado, quando você está com retenção de líquido, é seu baço que não está funcionando bem, que ele não está conseguindo remover essa umidade. Outro dia, inclusive, eu vi no Instagram uma publicação que me chamou a atenção, né? Sabe aquelas fotos que aparecem do antes e do depois? Aí a mulher ela fez uma drenagem linfática na paciente dela, ela estava mais cheinha, inchada, e aí depois ela postou a foto depois da drenagem. E é assim, né, gente? O que acontece aí não é que essa pessoa emagreceu fazendo massagem, é que a massagem eliminou a retenção de líquido, né? Mas aquilo em 2 toques vai voltar, principalmente se o baço daquela mulher, daquela pessoa, não estiver funcionando bem. E essa retenção de líquido, quando ela é muito frequente, a médio e a longo prazo, vai se transformar em fleuma no nosso organismo. E essa fleuma, o que é? É essa umidade, esse líquido que não está já tão fluido. E o que acontece é que o baço ele não remove essa fleuma, isso vai se acumular nos tecidos em forma de massas. Por exemplo, catarro é fleuma, mioma é fleuma, cistos é fleuma, gordura localizada também é fleuma. Então, se o baço está forte e funcionando bem, ele remove essa umidade do nosso organismo e vai evitar que se forme essa fleuma. E geralmente, quando a alimentação ela segue os padrões da medicina aqui da medicina ocidental, que na verdade eles aconselham a pessoa a comer muita salada, muitas verduras cruas para poder emagrecer, quando a pessoa ela vai fazer uma dieta, certo? Então tudo isso vai piorar ainda mais e você vai ter ainda mais dificuldades para emagrecer. Ou você não vai conseguir de jeito nenhum que o seu paciente emagreça. É importante que você entenda quais são os hábitos que desequilibram o baço. Primeiro eu vou falar do que prejudica o baço e depois eu vou dar algumas orientações que equilibram o baço. E também vou mostrar um protocolo que você vai aplicar no microsistema da mão e que vai ajudar a melhorar o funcionamento do baço, certo?
Bom, primeiro, o baço ele se desequilibra com alimentos de essência fria e crus, certo? Todo mundo que faz dietas come muita salada e muitas vezes só salada, mas o que acontece é que o baço, para fazer a digestão, ele não gosta de frio e esses alimentos crus, a essência deles é fria. Então, quando a gente exagera nos alimentos crus, o que vai acontecer? Lembra que eu falei antes que o baço ele elimina a umidade do nosso organismo? E aí, quando você come muito esse tipo de alimento, o seu baço ele vai perder um pouco essa capacidade de remover essa umidade do corpo. E assim, ó, hoje nós não vamos aprofundar muito nos conceitos da medicina chinesa, mas resumidamente, é isso que acontece quando você exagera no consumo de alimentos de essência cru e fria, ou seja, se você faz dieta onde come salada e alimentos frios, ao invés de emagrecer, você vai inchar. Não é que você não possa comer, você pode comer, mas você deve dar preferências para alimentos cozidos ou alimentos que não tenham essência fria. O que você pode fazer também é misturar alimentos de essência quente com alimentos de essência fria. Para melhorar a nossa digestão, para que ela seja boa, a gente precisa de um ambiente quente. Por isso, nada de bebidas geladas na hora das refeições, porque isso vai atrapalhar e muito o funcionamento do baço. Então, o que vai dar esse ambiente quente para poder fazer bem a digestão? O que vai aquecer o seu sistema digestório, por exemplo, é um caldo quente uns 20, 15 minutinhos antes das refeições. Ou, por exemplo, também um caldo apenas daquela água das verduras, sabe? Ou até mesmo um consomé. Na Itália, eles tomam muito a grappa, que é uma bebida alcoólica que se toma muito, não só na Itália, como também na Espanha e em outros países, com o propósito de facilitar a digestão. O álcool em pequenas quantidades, ele acelera a digestão realmente. E assim, né, gente, não é para se embebedar, certo? É apenas um pouquinho que eles tomam, essa quantidade apenas, que isso vai ajudar realmente a melhorar a digestão. Inclusive em Minas, eles tomam a cachaçinha com esse propósito também. Tem que deixar claro, né?